Olá, bem-vindo, bem-vinda. Em nome do IMEC, eu vos desejo desde já boa sorte, boa aula. Eu sou o professor Eugênio, eu sou licenciado, graduado em Ciências da Religião, sou pós-graduado em História, com mestrado livre em Psicanálise Clínica. Também sou doutor em Ciências da Educação. E para mim é uma alegria estar com você aqui nesse curso, o curso de psicanálise voltado para a educação, onde aqui vamos discutir pautas, onde aqui vamos abordar e apresentar de uma maneira prática, com uma linguagem acessível, a psicanálise no cotidiano, na educação, onde você, professor, professora, você profissional, qual seja a área, possa entender essa dinâmica, esse universo que é a psicanálise. Por isso, se sinta à vontade, repito, bem-vindo, bem-vinda. E vamos aqui mergulhar nesse universo de conhecimento, vamos adentrar nesse mundo da psicanálise, que é uma corrente fantástica da psicologia. E eu te desejo boa aula, tá bom? E boa sorte. Então, por que psicanálise na educação? Qual o papel da psicanálise na educação? Como que vamos trabalhar a psicanálise na educação? Inclusive com as crianças. Para que essa ferramenta? Como que ela funciona? Como você pode atuar? Como você pode se descobrir? Como você pode mergulhar você mesmo dentro desse universo? Vamos hoje, desde já, eu quero te apresentar Dr. Sigmund Freud. Desde já, eu quero te apresentar Lacan. São os precursores, Freud, o pai da psicanálise. E dentro dessa corrente, vamos fazer grandes interpretações acerca do comportamento, dos sonhos, das atividades diárias, e entender como funciona esse mecanismo que é a psicanálise e atua e como atuar na mente, no dia a dia, na educação, enfim, como usar a psicanálise como uma ferramenta não paralela, mas uma ferramenta coadjuvante na escola, em sala de aula, com os nossos alunos. Lembrando que o homem, o ser humano, ele é dotado de uma grande, fantástica, uma proeza de dinamismo que somente nós trazemos. Esse dinamismo, somente nós, humanos racionais, trazemos consigo. Somente nós temos essa grande capacidade. Somente eu e você tem essa grande audácia de interpretar, de ver, de conseguir ver os dois lados. Somente eu e você, somente nós, seres humanos, somos capazes de interpretar, de refletir. Somente nós, seres humanos, temos a capacidade de mergulhar profundamente na interpretação, da linguística, do comportamento, das palavras, dos gestos e também diante dos sonhos, dos devaneios, da imaginação. Somente nós somos capazes, de uma maneira ímpar, singela, sensível, fazer essa interpretação. E a psicanálise, ela vai te dar essa ferramenta, de maneira abrangente. Ela é capaz de fazer você mergulhar e descobrir, verificar, identificar indícios diante das complexidades do comportamento humano. A psicanálise, corrente essa da psicologia, psicanálise é essa ciência que foi primeiramente abordada por Dr. Sigmund Freud, serve no momento e servirá sempre como base de interpretação acerca das angústias. Por isso, você, professor, professora, você que trabalha no ramo da educação ou do profissional, vai entender passo a passo
como dinamizar, como de uma maneira simples, de uma maneira sensível, de uma maneira mística, pessoal, intelectual, entender como que funciona esse mecanismo dentro da educação. Lembrando que nós somos os únicos da espécie, capazes de trabalhar, capazes de entender como funciona o mecanismo da inteligência. E dentro da inteligência, nós vamos compreender que existem as emoções. E essas emoções é quem vai dizer, é quem vai decifrar, é quem vai realmente expressar de maneira explícita quem de fato nós somos. Uma vez que eu aprendo a lidar com esse mecanismo emocional, sentimental, afetivo, faz com que eu compreenda melhor o ser humano. Assim, a psicanálise ela mergulha na existência, na totalidade do ser e faz com que o indivíduo, de maneira transparente, se apresente quem de fato ele é. Essa dinâmica, não como uma persuasão, mas como critério de investigação, porque a ferramenta maior da psicanálise como conceito e ciência, a psicanálise trabalha com a investigação. E essa investigação, no que diz respeito ao comportamento, aos desejos, aos sonhos, às crises, os surtos, é que vamos verificar princípio, a gota d'água, o gatilho, de onde vem todos os mecanismos aonde estão atrelados os desequilíbrios, os distúrbios, as crises e seja também a patologia a qual o indivíduo traz consigo. Assim, a psicanálise vai te dar, ela oferece dentro de uma compreensão não mágica, dentro de uma compreensão não apenas de interpretação, mas uma compreensão singela, como que funciona o ser humano, o seu papel enquanto pessoa, enquanto identidade humana na sociedade, no dia a dia. E mais do que nunca, este mundo contemporâneo nos colocou dentro de uma plataforma chamada a eterna angústia contemporânea da sociedade. Mais do que nunca, esse tempo, justamente esse tempo propício ao qual estamos dentro de uma vulnerabilidade dos sentimentos, dentro de uma vulnerabilidade das nossas crises, dentro de uma vulnerabilidade de toda a patologia e reações do cotidiano e o que nos envolve nesse momento, século XXI. Não é para menos porque é isso que nos espera, século XXI. A angústia da sociedade, a angústia da humanidade. Por isso, eu convido você a mergulhar dentro de uma interiorização da compreensão do outro, acima de tudo, compreender o outro. Tecnicamente, as técnicas a serem usadas, as técnicas usadas dentro do método de Freud e Lacan, vamos então compreender o ser humano dentro da sua racionalidade, aonde está atrelado sentimentos, afeto, onde está atrelado o seu racional, onde está atrelado as suas pulsões, as suas compulsões, as suas crises, os seus sonhos, os seus desejos mais secretos, os seus vacilos, Tudo isso é essa mística humana. Uma vez que você faz esse próprio autoanálise, você mesmo faz esse seu autoanálise, dentro de uma compreensão do seu eu, aos poucos vamos conhecendo o outro. E somente através desse autoconhecimento, somente através dessa quebra de paradigma, somente através de um autorreconhecimento,
é que eu vou realmente estar apto e preparado para mergulhar e adentrar no universo alheio, e compreender o outro. Mais do que nunca, esse tempo vem exigindo uma compreensão do outro. Até porque outrora, antes, muito antes, o ser humano, ele nunca se preocupou tanto na compreensão do outro. Mais do que nunca, esse tempo é o tempo que exige compreensão do outro. Toda a sociedade é marcada, toda a humanidade é marcada por uma história de julgamento. Toda a história da humanidade é marcada por julgamento. Toda a história foi marcada por julgamento. E esse julgamento que perpetua até hoje, ele respinga até hoje. Perdemos a grande oportunidade enquanto homens e mulheres de entender a complexidade do outro. Mais do que nunca, diante desse tempo, esse tempo cibernético, esse tempo de tecnologia, esse tempo de robótica, eu venho sentindo a necessidade, mais do que nunca, eu venho sentindo a necessidade de compreender o outro, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mais do que nunca, a minha sensibilidade humana aguçada tem que ser ativada para poder melhor em convivência, melhor viver com o outro, com os outros, e assim saber interpretar. Partindo do princípio do século XXI, tempos modernos, o tempo da contemporaneidade e as crises da humanidade, onde nós chamamos um momento chamado as maiores crises, e entre elas vamos citar a crise existencial. Antes de falar de Freud, antes de falar de Lacan, eu faço questão nessa primeira aula fazer essa grande reflexão acerca do ser. Quem eu sou, aonde eu estou, o que estou fazendo por mim, pelo outro, até que ponto que eu estou sendo útil ou querendo ser útil, até que ponto que as minhas cobranças estão sendo feitas por mim mesmo, e até que ponto em que os outros estão fazendo cobranças para mim. Esse mundo moderno contemporâneo que nunca foi tão cobrado, nunca se tomou tanta medicação, nunca a farmacologia esteve tanto no auge quanto no hoje. As nossas crises, a ansiedade, as nossas complexidades de interpretação, de não saber mais nem o que interpretar e chegar ao ponto de não saber mais de nada, os nossos surtos psicóticos, os nossos surtos diários, as nossas crises de choro, as nossas crises sentimental, as nossas crises existenciais. A crise existencial, onde eu não mais sei quem eu sou, o que vou fazer, o que é que eu vou fazer. Ai de mim, a autopunição, o autoflagelo. Esse ser humano que nunca esteve tão sensível quanto hoje. Esse curso vai levar você, eu faço questão de mergulhar contigo nesse curso. Esse curso é voltado para você, para que você também faça uma autoavaliação e se conheça melhor. Esse curso tem como intenção, eu particularmente, eu quero levar você, eu quero te levar ao mundo, ao universo do autoconhecimento da existência do próprio eu. Eu quero sim, desde já, eu convido você, desde já, eu pego em suas mãos e levo você ao mundo, até quem sabe desconhecido, do seu subconsciente, nas suas entranhas psicológicas, dos sentimentos, do afeto. Pela crise ou apostasia de fé,
pelas maiores interpretações que você até hoje não conseguiu concluí-las e terminar. Assim, eu faço tal indagação. Quem é você? Quem é você, meu caro aluno? Quem é você que está aí do outro lado? Você já fez essa autorreflexão e indagação? Você já fez essa pergunta no espelho? Quem é você? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Você já pronunciou o seu nome? Você já pronunciou o seu nome bem devagar? Você já pronunciou o seu nome no espelho cara a cara? Você já observou como é que você sorri? Você já chorou no espelho? Me diga. Você já chorou no espelho? Você faz ideia como é que as pessoas te olham, te observam? Você faz ideia como é que as pessoas, se é que você não se importa ou não, você já observou como é que as pessoas interpretam a sua voz? O seu semblante? Anatomia facial? É isso que eu quero que hoje você, nessa minha aula, faça uma autoavaliação. Bem-vindo ao divã. Bem-vindo ao divã. E no divã é que vamos fazer, a partir desse momento, continuo essa reflexão, onde você aqui senta, dentro do divã, e o divã vai te apresentar essa proposta de fazer uma autorreflexão, um autoconhecimento, uma autoavaliação. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Será muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. E assim eu vou compreender por que eu não consigo chorar. Vou entender, vou compreender por que eu tenho tanta dificuldade de sorrir, de rir em público. Aí eu vou entender, eu vou compreender melhor hoje, a partir desta aula, aqui no divã. Vamos entender, a partir de agora, quem é você? Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu quero ser assim? Não quero mudar. Por que eu sinto e eu tenho a consciência plena? Uma exigência de mudar para melhor. Não que eu deva, não que eu tenho que cumprir tabela e dar uma satisfação ao outro, mas há uma necessidade intrigante dentro de mim de mudar enquanto cidadão, enquanto pessoa. Corrigir aquilo que está danificado dentro de mim, o meu afeto, os meus traumas, as minhas crises, acerca dos meus sentimentos, da minha sexualidade, dos meus desejos e fantasias mais secretas, dos meus impulsos, muitas vezes, quando nem mesmo eu sei interpretar. Por que essa compulsão? Por que esse medo? E quem é que tem colocado medo, plantado medo dentro de mim? Quem tem sabotado os meus sonhos, as minhas fantasias, os meus desejos mais remotos, mais secretos e guardados? Quem tem sabotado os meus projetos? Quem? Vamos fazer uma lista? Uma lista secreta? Quem tem sabotado o meu tempo? Quem tem sabotado
Quem foi que mexeu no meu queijo? Quem foi que mexeu no meu queijo? Quem foi que mexeu no que é mais sagrado e importante para mim? Quem profanou o meu sagrado? Eu levo você a essa reflexão agora. Uma autoavaliação. Bem-vindo ao divã. Você está agora aqui no divã, fazendo uma autoavaliação, um autoconhecimento, tá? Para poder se sentir autoconfiante, autossuficiente em sala de aula, no trabalho, no dia a dia. Diante dos amigos, da família. Você já observou quem te levou às crises? Ou o que está te levando a essa crise? E dentro dessa interpretação investigativa do próprio eu existencial e as minhas convivências, ou a minha convivência com outros, é que eu vou identificando de maneira notória que de fato está pegando-me pelas mãos e levando, me guiando para o melhor caminho da minha satisfação, do meu ego, dos meus desejos, dos meus caprichos, do meu eu, do meu existencial. É isso que eu quero que você hoje reflita. Antes de mergulhar em Freud e Lacan, eu quero que essa autoanálise aconteça de maneira simultânea, natural, espontânea, desde já. Você já está nesse mundo. Bem-vindo ao mundo da interpretação, do análise, da autoavaliação. Uma autoavaliação que não precisa você se autopunir. Essa autoavaliação que não carece, não necessariamente necessita de um julgamento. Onde você não precisa ser juiz de si mesmo e se auto-sentenciar. Este é um ser humano. Esta é a máquina humana. Este é o ser humano do século XXI. Não tanto diferente o quanto o ser humano primitivo dos homens da caverna. Tá? A única diferença é que estamos mais inteligentes, mais racionais. A única diferença é que estamos mais aptos à tecnologia, porém presos, agregados a alguns sintomas, a alguns vícios que nós mesmos criamos nesse tempo moderno de contemporaneidade. Tá bom? Por isso, você que está me ouvindo aí, você que está me assistindo, seja bem-vindo a esse mundo do análise, da avaliação, da psicanálise, onde dentro da própria interpretação, aonde o melhor acontece, você não precisa fazer o autoflagelo, a autopunição, onde você não precisa mais se sentir culpado, como também não precisa apontar os outros, culpar os outros. Aí eu vou entender sim, o que é que habita no meu consciente, a plenitude do meu subconsciente, aquilo que está guardado, do meu subconsciente, aquilo que eu não conheço, meu subconsciente, o mais secreto, aonde eu desconheço e só sei que ele está guardado numa gaveta, que vai além das metáforas,
vai além da minha imaginação, vai além do desconhecido e que muitas vezes sai em forma de gestos, palavras e ações. Todo este mecanismo do meu eu, aonde eu consigo extrair, eu consigo sim extrair dentro de mim, no meu subconsciente, de maneira plena, aquilo que eu mais desejo e aquilo que eu quero ser, em total plenitude. Tá bom? Repito, e o que é melhor? Não precisa fazer uma autopunição. Com isso, usamos uma outra ferramenta que a psicanálise ela permite, é fazer um auto-perdão, tá? Um auto-perdão de si mesmo. Perdoar a você mesmo. Desde a 5ª geração. Se olhar no espelho e se perdoar. Você não errou. Você apenas fez escolhas. A culpa não é sua. Apenas você fez escolhas. A culpa não é sua. E por bem, vamos até evitar colocar a culpa em alguém. Nos permitimos. É isso. Ou fomos muito inocentes e assim se permitir. Fomos muito puros e assim se permitir. Fomos muito ingênuos e assim se permitir. Por isso, eu espero que você já esteja na metade do percurso do autoconhecimento, desta aula de análise, do conceito da psicanálise. Este autoanálise já tenha lhe permitido a fazer reflexão. Lembrando, você não é obrigado a me dar respostas. Você não é obrigado a dar respostas a você mesmo, tá? Você não é obrigado a dar respostas imediatas, tá bom? Você não é obrigado a dar as respostas prontinhas para você mesmo. Até porque algumas respostas elas vêm codificadas. Algumas respostas elas vêm em forma de caixinha de surpresa. Algumas respostas não passam de sinais. Não precisa urgentemente de uma resposta para si mesmo, porque senão já vai ser uma outra autocobrança. As indagações, os porquê, aqueles porquê que as crianças costumam passar por aquela fase, né? As fases do porquê. Hoje a aula ela é específica, ela é uma abertura, ela é inaugural para você, um presente para você mesmo, uma autoanálise, tá bom? A aula hoje é justamente isso, um autoanálise da interpretação do teu ser, da tua pessoa, tá bem? Por isso, desde já, parabéns por fazer parte dessa aula, parabéns por estar aqui, parabéns por ter ouvido a aula toda, por ter assistido a aula toda. Você está de parabéns diante desse análise, tá bom? Eu quero encerrar esse momento nosso, eu quero encerrar essa pauta e assim poder finalizar esse primeiro módulo, essa análise com você. Tá bem? Nos veremos. Até lá.